Pois é, vamos começar agora com o técnico do Goiás, ou técnico da Comissão Técnica Permanente, né? Auxiliar permanente do Goiás, o Glauber Ramos, que comandou o Goiás nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, onde conseguiu o acesso para a Série A do Brasileirão. E agora, além da Série A do Brasileirão, ele tem mais uma conquista na carreira, né? Que é mais uma licença, é a licença Pro. Terminou mais um curso da CBF lá no Rio de Janeiro, lá em Teresópolis, na Granja Comari. Glauber, é um prazer falar contigo na PUC TV. Mais uma graduação, hein, Glauber? Bom, realmente, prazer todo meu falar com vocês, falar com você, André. É um prazer. Realmente, concluo agora a licença da CBF, Conmebol, né? Que iniciou em 2016, foi quando eu fiz a primeira licença, foi a licença B. Em 2017, eu fiz os 2 módulos da A e tive o privilégio de ter sido convidado pela CBF para concluir agora a licença Pro. Muito feliz, muito contente, sinal que olho lá para trás e vi que eu estou no caminho certo. Então, procurando aí estudar e permanecer aí como um dos treinadores aí no futebol brasileiro. Você sempre teve essa iniciativa, né? De estudar, de se graduar, né, Glauber? Eu vejo que é um processo, né? Eu acho que para você ir bem em qualquer profissão, quanto mais você se aprofundar nela, a chance de darem certo é maior. Né? Então, eu sempre sou formado em contabilidade, mas mexendo no futebol, falei, vou ter que fazer educação física, fiz educação física e de lá para cá fiz alguns cursos de treinador. E quando surgiu da CBF, eu fui incentivado por algumas pessoas, por alguns amigos, familiares, a tomar essa iniciativa, que a gente geralmente, nós treinadores, nós temos uma resistência a isso, né? Quando vem alguma coisa de estudo, não, eu sei tudo, eu joguei, eu sei, eu conheço, mas depois que você está lá, você aprende muito, você vê que realmente tem muita coisa que dá para aprender, tem muita coisa que dá para você colocar no seu método de trabalho, na sua filosofia. Então, sempre procurei estudar, e quando fiz a primeira licença, me preparei para a segunda, e agora concluí. E não estou fechado a novos, não. Pode pintar novos desafios aí, a gente está pronto para aprender um pouquinho mais. E esse curso, ele tem um custo, né? De início, eu imagino que deve ter sido, assim, um investimento que você fez, né? De ter que conversar com a esposa, né, e decidir aí, nós vamos fazer o quê? Vamos trocar isso, trocar aquilo, reformar aquilo, ou vamos investir nos estudos? Aí eu tive apoio da minha família, isso é inegável, inclusive até apoios financeiros para custear passagem, essas coisas no início, até porque quando eu fui fazer a de 2016, eu tinha saído da base do Goiás no início do ano, e eu estava na base da Sociedade Esportiva do Gama em Brasília. Eu trabalhava na base do Gama e no profissional como auxiliar técnico. E coincidiu da gente ter passado 2 fases da Copa do Brasil e a premiação foi boa, então deu para eu fazer esse curso da licença D. Já na A gente passamos também a fase na Copa do Brasil, então já teve um pouquinho de grana também para poder fazer, porque são cursos caros. A gente questiona até lá na CBF que tem muitos treinadores que dificilmente vão conseguir ter acesso, mas estão tentando fazer de alguma forma, meio que não abrir para todo mundo, mas tentar fazer o possível para que todos possam ter acesso a esses cursos, né? Porque é importante para o futebol brasileiro, o aprendizado, o crescimento profissional. Eu acho que o futebol brasileiro passa por a formação e preparação de novos profissionais. Eu penso assim. Então, estou muito feliz, muito contente. Cheguei ontem, né, lá de Teresópolis. Então, tem um curso, mas valeu o investimento. Esse curso agora que você fez, foi você que bancou ou foi o Goiás? Não, esse foi um presente do Paulo Rogério. Ó, que beleza, hein? Assim que eu recebi o convite, eu tive uma conversa com o Arley, e o Arley prontamente já acionou o Paulo Rogério, e o Paulo Rogério autorizou a bancar o curso, porque isso é caro, assim, daria para pagar, mas você tem que apertar de um lado e do outro. Então, mas vindo como presente, então senti até fiquei muito contente com a atitude da diretoria do Goiás, né? Porque é sinal que apostaram no meu trabalho, acreditaram no meu trabalho.
E, ao contrário do que dizem, esse curso foi pago antes mesmo de eu ter o acesso. Então, eles acreditavam antes. Não foi que eu tive o acesso e pagaram o curso, não. Eu já estava... Quando eu assumi o Goiás, eu já estava fazendo as aulas online e o Goiás já estava custeando, né, esse curso. Quanto custa esse curso? Só o curso dá R$22 mil. Ó. Então, investimento de R$22 mil. Isso aí sem contar a passagem e hospedagem, né? Isso aí é só o curso mesmo da CBF. E tem, eu já ouvi falar assim de treinadores, de sindicatos, assim, de serem a favor de que esse preço seja mais barato e que aconteça esse curso, pelo menos em todas as regiões do país, assim, com maior proximidade de outras pessoas, que não precisa ir que seja só no Rio de Janeiro, né? Que aconteça em outros estados. Você pensa da mesma forma, Glauber? Penso e já está acontecendo. Inclusive aqui em Goiânia, acho que teve uma licença C e uma licença B, acho que teve esse ano aqui em Goiânia. Em Brasília teve licença B, inclusive eu estava saindo, antes de vir embora, estava conversando com o Maurício, que é um dos organizadores do curso, e eles estão pensando em levar isso para Belém, né? Vão levar lá em Belém para fazer a licença B. Então é algo que a CBF tem pensado em preparar melhor os profissionais que trabalham no futebol, até porque nós sabemos que com profissionais qualificados, a tendência é que o futebol melhore. Então, como é o carro-chefe da CBF, né, o futebol, então precisa preparar melhor os seus comandantes, as pessoas que trabalham nesse meio. E eu creio que quanto mais estados tiverem tendo esses cursos, essas licenças, vai melhorar o nível de pessoas que trabalham com futebol. Estou vendo aqui, ó, no seu Instagram, você do lado do Oswaldo de Oliveira, do André Jardine, ouro olímpico. Tem você aqui ao lado do Diniz. Muita gente boa lá, hein? E é bom que o André Jardine foi aluno junto comigo na licença A 2017, nós éramos na mesma turma, e ele era do São Paulo, estava trabalhando no Gama ainda, e logo em seguida ele teve, por méritos, né, que ele ganhou tudo com a base do São Paulo, ele teve a convocação para a seleção olímpica e conseguiu. Inclusive, esse ano ele falou sobre o case olímpico lá para a gente, toda a preparação da equipe olímpica, como foi a dificuldade que foi de convocar jogadores e da ausência de alguns. E foi muito bom ver que pessoas assim começaram junto com a gente, já atingiram um certo nível. Sem falar, a gente fala que o curso é muito bom no coffee break, né? Você vai conversando com o pessoal, aí você troca uma ideia. O Diniz mesmo é uma pessoa fantástica, é uma pessoa sensacional. Pensa futebol diferente de todo mundo. Ele pensa algo diferente de todo mundo, ele acredita naquilo. Talvez seja por isso que muitas vezes não tenham trabalho continuado em alguns clubes, porque nós sabemos que é muito imediato, né? Mas são pessoas boas de conversar, ter um cara igual o Oswaldo Oliveira, que ganhou tudo como treinador, se disponibilizar, está com 71 anos, se disponibilizar para ir lá e falar sobre futebol, falar com muito amor sobre o que ele viveu a vida inteira, é algo assim gratificante, é algo bom ver que a gente está no caminho certo, ver que existem pessoas que estão trabalhando em prol do futebol brasileiro e que eu sou só mais um entre muitos que estão estudando para que consiga alcançar um nível maior e consiga melhorar o nosso esporte. E agora você fez o curso, você fez o máximo, né? Isso. Agora a licença Pro é uma licença que te dá direito para trabalhar fora do Brasil, né? Fora do Brasil. É uma licença que ela consegue pegar a chancela da UEFA. Então, se hoje eu for trabalhar em Portugal, por exemplo, se eu tenho só a licença A, eu tenho que fazer um nivelamento lá para poder trabalhar na Europa. Já com a licença Pro, eles já são reconhecidos, ela já é reconhecida. Deve ter um pouquinho de burocracia por ser na Europa, mas na Ásia, na África, na América do Sul, América Central, a licença Pro já é reconhecida como o mais alto nível de treinadores. Então, é um pensamento meu também, um dia estar trabalhando fora do Brasil também, então eu precisava estar com a licença Pro. Concluí as aulas, falta entregar os trabalhos, mas eu tenho alguns meses aí para entregar, preparar bem os trabalhos para ser aprovado com esse e ficar apto a trabalhar fora do Brasil também. Agora estudar outros idiomas, né?
Tô apanhando no inglês, mas estou tentando. Inclusive, nós tivemos um professor português, Zé Guilherme, que é um dos defensores da periodização tática, né? Que se muito falou no Brasil uns tempos atrás. Ele esteve lá. Tivemos também aulas com o pessoal da Espanha, pessoal da América do Sul, da Conmebol. Então, se você não tiver entendendo um pouquinho de outros idiomas, você apanha um pouquinho mesmo, você se atrapalha. Então, antes de ir, eu já estava estudando um pouquinho, entendo algo. Ainda não consigo me comunicar por completo, não, mas já consigo entender. Você termina 2021 feliz, né, Glauber? Muito feliz, né, por tudo que aconteceu. Se parar para pensar, foi um ano que, eu já falei em algumas entrevistas, algumas coletivas, que eu fiz uma pós-graduação em futebol, né, e muito rápido. Então, em um ano, de novembro do ano passado para novembro desse ano, eu enfrentei uma Série A, acho que 20 jogos numa Série A, brigando para não cair. Encarei um Goiano com uma mudança de diretoria dentro do clube, vários atletas se ausentando, tendo que usar atletas da base. Sem falar que nós montamos uma equipe da base para disputar o brasileiro de sub-20 e eles acabaram terminando o brasileiro da Série A, brigando para não cair, depois tiveram que entrar no Goiano. A gente sabe que o Goiás é grande, então independente dos atletas que tiver, a cobrança é grande. Em seguida, nós tivemos o privilégio de trabalhar com dois excelentes profissionais, o Pintado e o Cabo, no Goiás, onde eu aprendi muito. E tive o prazer de terminar, né? Terminar esse trabalho foi iniciado pelos dois e concluir com o que nós esperávamos desde o início, que era o acesso. E não só o acesso, mas algo que a gente não costuma valorizar, mas que foi muito valorizado lá na CBF, o vice-campeonato brasileiro, né? Nós fomos vice-campeões, então isso é algo que se valoriza muito. Então, até num possível ranking aí, a gente vai ganhar até alguns pontinhos. E você lembrou aí da questão do acesso e de ter trabalhado com dois treinadores, né? Com o Pintado, de ter trabalhado com o Marcelo Cabo. Nós citamos agora há pouco aqui que você se encontrou lá com o Diniz, se encontrou com o Oswaldo, se encontrou com o Jardim, cada um tem o seu estilo. Qual é o seu estilo, Glauber? E o que você pretende, o que você almeja nessa sua carreira que está começando? Eu costumo dizer, nós conversando entre treinadores, né? Tem aqueles mais reativos, aqueles mais ativos, aqueles que querem propor sempre o jogo. Eu penso que futebol tem que ser bem organizado e bem equilibrado. Eu acho que num jogo antes nós falávamos 90 minutos, mas agora é 110 minutos, dependendo do jogo. Vai ter momentos que você vai ter domínio total da partida, vai ter momentos que vai estar equilibrado, vai ter momentos que vai ter que aprender a sofrer. A gente costuma falar muito aprender a sofrer, né? Mas é momentos que, às vezes, de certa forma, você é encurralado contra as cordas, você tem que se defender bem para poder contra-atacar. Então, a minha maneira de pensar futebol é que a gente tem que ser bem equilibrado. Preparar a equipe para todos esses momentos de você poder atacar, você propor o jogo, você ter condições de ficar com a posse de bola, momentos que às vezes tem que se defender bem, mas já se defendendo, sabendo o momento certo de contra-atacar, e aquele momento que às vezes você só se defende, como aquele boxeador que deixa o adversário gastar as energias, no finalzinho, dar o golpe final. Então eu procuro dizer sempre que eu sou um treinador que pensa futebol muito de forma equilibrada, né? Nem muito ao ataque, nem muito na defesa, mas de forma equilibrada. Não é fácil, é algo que é muito difícil, que às vezes depende das peças que você tem, depende do momento do jogo, depende do momento do campeonato, depende de como seus atletas estão, da pressão externa de torcida, de pontuação, é muita coisa. Mas eu penso muito assim em futebol, acho que a maneira equilibrada é o que se mais encaixa comigo. Você hoje é um auxiliar permanente. Quando você pretende virar o treinador solo? Está sendo aos poucos na minha carreira, né? Eu trabalhei com o Augusto entre idas e vindas 13 anos. Então, nessas idas e vindas, trabalhei com ele, trabalhei com outros treinadores como auxiliar técnico também. Muitas vezes assumi de forma solo.
e abri mão de trabalhar no profissional para vir para a base do Goiás, almejando isso, um dia estar na equipe principal. E esse plano de carreira está dando certo, né? Até agora, eu costumo brincar com meus amigos internamente lá no clube, que eu não sou ex-atleta do clube, não tenho o sobrenome da família, né? Então, eu estou lá por mérito mesmo. Então, eu vim num processo de seleção, apresentei meu currículo, comecei no Sub-18, conquistei título no Sub-18, fui para o Sub-20 como auxiliar e tive o prazer de subir com o Augusto no profissional e ali o pessoal conheceu o meu trabalho. Então, o plano de carreira está sendo bem feito, está sendo bem executado e essa parte de independer, eu acho um pouco precoce eu falar agora, que agora eu quero ser solo. Eu acho que eu posso passar ainda por algum processo de aprendizagem com outros treinadores ainda aqui no Goiás, ou não, né? Às vezes pode surgir alguma coisa e, como costumo dizer que o futuro a Deus pertence, às vezes pode surgir algo e a gente sair. Mas, a princípio, eu pretendo trabalhar com outros treinadores aqui no clube, até para aprender, até para... A gente aprende muito. Eu acho que todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Então, eu tenho aprendido muito com todos que passam ali. Se eu tiver o privilégio, a oportunidade de se aparecer mais um, eu vou falar muitos não, porque é ruim quando fala muitos, que dá a impressão que vai saindo toda hora. E isso no futebol é algo que, infelizmente, ainda ocorre, né? Vem um treinador, às vezes não dá certo, aí vem outro. Mas o que vier, ou os que vieram, eu vou fazer o máximo para ajudar eles, para aprender o máximo possível também. Quando é que acaba as férias? Bom, dia 4 a gente se reapresenta, né? Dia 4 se reapresenta no Goiás. Então, hoje eu estou em Goiânia, amanhã eu devo estar indo para Brasília para ficar com a restante da família lá, os cunhados, mãe, irmãos, e curtir um pouquinho das férias. E na volta vai ser com você ou já vai ter um treinador? Aí, se for comigo, já tem um trabalho preparado, né? Nós já deixamos tudo pronto, eu e o Leandro Campos, que é o preparador físico, nós já planejamos tudo, porque você tem que estar preparado para tudo, né? Eu posso voltar e ter outro treinador, como eu posso voltar e ter que iniciar o trabalho. Então, para isso, nós já preparamos tudo. Estamos aguardando, não tem uma definição ainda, não definiu ainda nada, não posso te falar quem que vai chegar ou se vai ser eu, mas, a princípio, o trabalho está preparado. Como eu sou o treinador permanente, já está pronto. Se chegar outro tipo de trabalho, está pronto, senão a gente toca o barco. Glauber, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo acesso, parabéns pelo ano aí que você teve na equipe do Goiás e sucesso em 2022. Muito obrigado, aproveito e desejar a você e a todos os ouvintes, a todos os que vão assistir aí, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe esse final de ano para todos aí. Nós vivemos 2 anos difíceis, né, com esse negócio de pandemia, nós possamos estar agradecidos a Deus por estarmos vivos. Acho que isso é o grande legado para essa humanidade, a gente conseguir resistir a esse vírus aí. Um grande abraço e obrigado, estamos à disposição sempre.